Bom, na verdade, a evapotranspiração ela é um conceito importante que a gente tem trabalhado na disciplina de irrigação, né, pro curso tanto o curso técnico em agropecuária quanto os cursos todos eles da área da agropecuária. Então, a ideia, um aplicativo que pudesse auxiliar, né, em alguns cálculos que a gente basicamente faz manualmente, né, seria interessante, Jair e Vitinho. Então, basicamente esse conceito de evapotranspiração, né, a gente em projetos de irrigação se utiliza ele para determinar o que a gente chama de demanda hídrica de água, ou seja, a quantidade de água que é necessária para determinada cultura, em determinado momento, sob determinadas condições. Né? Então existem alguns modelos matemáticos, né, que a gente que permitem a estimativa desse conceito de evapotranspiração. Então, se a gente pudesse ter um aplicativo, né, onde tivesse inserido esse modelo e a partir de alguns dados chegar até a estimativa dessa evapotranspiração, seria algo interessante. Tá, e como é que tu quer que seja esse programa? Acho que esse programa ele teria que ser assim de operacionalidade simples, né? Então, com a possibilidade de acesso ou importar dados, principalmente os dados climáticos, né? A partir de uma estação meteorológica, né? Da qual a gente tem uma aqui na escola, né? Uma das estações cadastradas pelo IMET, e tem que ter um conjunto de alguns dados, né? Um banco de dados do próprio aplicativo que a gente pudesse jogar lá, que são dados já que são pré-estabelecidos, né? Então, não sei que outras ideias, né, que vocês... Tu quer usar ele, tipo, em que lugar? Em casa ou... Não, acho que a finalidade principal seria do ponto de vista didático, né, no primeiro momento. Então, para a gente utilizar com os alunos, né, durante principalmente na disciplina de irrigação e drenagem, aqui para os cursos da área. Então, o ideal fosse que ele tivesse aí, né, pudesse ser utilizado no notebook, né, um PC, ou até mesmo um tablet, isso, né? Então, dessa forma. Então, poderia ser. E o design, tu quer que seja uma coisa mais simples? Eu acho que um design assim, limpo, simples, onde a finalidade principal fosse, né, realmente trabalhar com os dados, né? Talvez com alguma imagem vinculada a essa questão, né, da irrigação, né, alguma coisa assim. As culturas, as principais culturas que a gente tem aqui, o foco na região, no caso soja, milho e trigo, né? Então acho que poderia ser se baseando nos dados a partir dessas culturas, né? Tem alguns outros conceitos que a gente vai ter que pegar alguns dados, né, e inserir dentro desse aplicativo. É o caso, por exemplo, do conceito de coeficiente de cultura que a gente tem, que varia conforme a espécie, varia conforme a fase de desenvolvimento que essa espécie se encontra, né? Então, esses seriam dados que teriam que estar lá dentro, né? E esse acesso, através de alguma forma, aos dados das estações meteorológicas, né? No caso, pelo menos daqui da nossa estação, ou se pudesse do IMET como um todo, enfim, né? Existe essa possibilidade. Uma coisa importante é que esse cálculo de evapotranspiração ele pode ser feito a partir de alguns modelos matemáticos, né? Então a gente vai ter que, na verdade, o aplicativo, a minha ideia é que a gente optasse por um dos modelos mais, vamos dizer assim, recomendados aqui para as nossas condições, né, climáticas. Eu até havia pensado no modelo da equação que eles chamam de Hargreaves, né, que se baseia em dados de temperatura, né? Então, um modelo mais simplificado, ele necessariamente tem que estar dentro do aplicativo para poder gerar, né, esse dado lá da estimativa que ele chama de evapotranspiração da cultura. Sim. Aí a pessoa tem que fornecer algum valor para o programa? Tipo... Sim, ela vai para chegar a um primeiro conceito que é de evapotranspiração potencial, que é um conceito teórico, né? E a partir dele, a possibilidade de a gente calcular a evapotranspiração da cultura, que é o que nos interessa em termos de projeto de irrigação, né? A gente necessita desses dados climatológicos, dados de temperatura. Então, esses dados
certamente vão ter que ser lançados, digitados, né? A partir de dados de uma estação meteorológica, provavelmente trabalhar com alguma planilha, né? Um Excel, enfim, né? Que possa gerar as médias, enfim, os dados médios, e aí esses dados médios serem, né, digitados no programa. E outros dados, já o interessante seriam já estar dentro do próprio aplicativo, né? Seriam os dados aí de coeficiente de cultura, algumas informações a respeito das culturas, né? A própria equação, né? O modelo, né, de Hargreaves para fazer o cálculo da evapotranspiração potencial, e a própria equação, por exemplo, de cálculo da evapotranspiração da cultura também, que ocorre a partir desse dado da evapotranspiração potencial. Tá, é que nessa técnica que a gente usa, na verdade, seria tipo para fazer uma coisa inovadora, sabe? Tipo, juntar ideias das pessoas, tipo, ideias mais... Entendeu? Tipo, esse programa é um programa simples para as técnicas, mas isso a gente vai constar também no nosso trabalho. Complicado fazer com uma pessoa só, porque... No caso, seriam mais pessoas, mais ideias, um programa mais inovador, entendeu? Porque isso é uma coisa bem simples. Não, mas tipo... Não, é uma coisa simples, né? Por isso que a primeira vez que vocês vieram aqui eu perguntei. Sim, não, mas é interessante. Não, mas é interessante que, tipo, talvez não seja bem aplicada a técnica pra gente constar, tipo, as vantagens e as desvantagens. Sim, que é pra constar as partes do processo. Sim. Não, o prof disse que é bom isso, não fechar também. Não, mas no mais é isso. Tipo, então, acho que poderia ter uma opção aqui que eu tivesse como... Talvez nesse momento de importar os dados... importar os dados, a pessoa pode eu posso fazer, no caso. Tá, pode ser diário, poderia fazer período de 10 dias ou uma média do mês. Não, mas isso é ela que, tipo... Ela determina, talvez, é importante esses dados. Tá. Tipo, tem que ver isso. Não precisa, porque ela que vai importar. Tipo, se ela importar manualmente, no caso... Tá, mas igual é que não muda. Não vai mudar a conta. Tipo, Não, a equação é a É mesma. mesmo? Só vai mudar Né? os valores. Só que, por exemplo, eu posso entrar com aqui, ó. Eu posso entrar com esse dado aqui, que seja a média, por exemplo, de 10 dias. 10 dias, ou eu posso entrar com uma média que é mensal. Ou diária. Ou diária. Só vai mudar as temperaturas, mas E- é o mesmo. Tudo bem. Foca na radiação. Então, que ele só tem que me dar... por exemplo, ele teria, não sei como é que chama, ele teria que me dar a possibilidade de eu trabalhar dessas 3 formas, por exemplo, no mínimo. Né? Porque daqui a pouco, por exemplo, o programa só aceita que se a média for mensal. Né? Ele tem que me... Ou não sei. Não, mas é que só vai mudar, na verdade, esses 3 valores. O valor? Só os valores. No caso, então, a pessoa, se ela fizer manualmente, importar os dados do dia ou do mês, ela que escolhe. Tá, então o programa, na verdade, não vai calcular a média, né? Eu vou ter que fazer a média, vou ter que utilizar uma planilha Excel para fazer isso aqui, para depois eu importar, por exemplo, no Excel o dado para Tá, mas a média já tá no IMET. Não. Só A média não está lá. Lá estão as leituras da estação. Lá só tem as leituras da estação. Não tem a média pronta. Que coisa. Mas aí para fazer a média... Não, mas eu acho que isso aqui já é uma grande ferramenta. Desde... não é problema, porque hoje ainda é feito dessa forma, né? Eu utilizar uma ferramenta como o Excel para fazer isso. Então, eu pego, boto os dados, faço no Excel, né? Só tu ter aqui um caminho para chegar lá, eu já acho interessante, né? Desde que tu vai ter que estar online, né? Para achar esse caminho, né? Porque se não tiver online, tu não tem como também acessar, né? Então, eu acho que só o fato de ter um link para tu poder acessar online, eu acho que já tá ótimo. Aí tu vai ter no teu tablet lá, no Note, por exemplo, o Excel, importa para o Excel, calcula a média no Excel e a partir do Excel eu puxo aqui para dentro. Acho que esse seria o... Aí é uma coisa manual. Porque senão tu vai ter que trabalhar dentro do programa de forma de... Aí vai ser quase uma planilha dentro desse, acho que não é o objetivo. Não, que daria. Mas acho que não. Mas não tem uma planilha hoje que faz, um Excel que faz isso, né? Tipo, não precisa.
projeto, a proposta, acho que está muito boa, mais ou menos atende o que a gente tinha conversado, né? Só a sugestão é que aqui, né, onde começa com os dados do coeficiente de cultura, talvez uma questão até cronológica, passar para depois aqui do que seriam os cálculos da evapotranspiração potencial, né? Que até numa questão de ordenamento, né? Esse é um dado que vai ser utilizado no momento posterior.